Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos estudar as reações de substituição. As reações de substituição ocorrem em compostos com cadeia carbônica pouco reativa, enquanto que as reações de adição elas ocorrem em cadeias carbônicas reativas, ou seja, aquelas que têm saturação, que têm uma ligação dupla, que têm uma ligação tripla, ou que têm a cadeia fechada com 3 ou 4 carbonos. Essa reação de substituição ela vai ocorrer em alcanos. A gente viu lá no começo quando a gente estudou alcano que alcanos são pouco reativos, são muito estáveis. Os cicloalcanos ou ciclanos com 5 ou mais carbonos, lembrando, com menos do que isso, no caso 3 e 4, sofrem reação de adição. E em compostos aromáticos. E essa reação ocorre da seguinte forma: a troca de um ou mais átomos ou grupos de átomos de uma molécula orgânica por um outro átomo ou grupo de átomos, mantendo sua estrutura carbônica. A gente tem, por exemplo, aqui o metano reagindo com o gás bromo, Br2, e nessa reação o que é que vai acontecer? Vai ser quebrado a ligação de um hidrogênio com o carbono, e essa ligação aqui no gás bromo, a gente vai ter a formação de um composto halogenado. A gente vai ter aqui o bromometano, não é isso? Bromo aqui, hidrogênio, 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 e a formação, esse hidrogênio aqui vai se ligar a esse outro bromo, enquanto que esse bromo vem para cá, não é isso? E a formação do ácido bromídrico. Olha o que foi que aconteceu. Se a gente observar, houve apenas a troca do bromo pelo hidrogênio. O hidrogênio saiu do metano, tá bom? Foi substituído pelo bromo e esse hidrogênio se ligou ao outro bromo, formando o ácido bromídrico. Isso é uma reação de substituição. A primeira das reações de substituição que nós vamos estudar é a halogenação, que é a substituição, pessoal, de um hidrogênio da cadeia carbônica por um halogênio. Lembrando, halogênios são os compostos da família 7A ou 17: flúor, cloro, bromo, iodo e astato. A gente estudou na aula passada que basicamente o cloro, o bromo e o iodo participam dessas reações de halogenação, tá bom? Aqui eles estão na forma gasosa: gás cloro, gás bromo e gás iodo, estão na forma molecular. E essa reação ocorre em altas temperaturas, cerca de 250 a 400 graus Celsius, e na presença de luz ultravioleta. Aqui a gente tem a representação da reação do metano com o cloro. A gente tem o metano que vai reagir com o gás cloro e vai produzir, vamos ver aqui. Primeiro, o que é que vai acontecer? Vai haver a ruptura de um hidrogênio, da ligação entre o hidrogênio e o carbono, e a ruptura da ligação entre o gás cloro. Um dos cloros vai substituir, vai se ligar ao carbono, e o hidrogênio vai se ligar ao outro cloro, formando esse composto aqui, ó. Aqui a gente tem o gás cloro, aqui a gente tem os hidrogênios, não é isso? E aqui a gente tem um cloreto de hidrogênio. O nome desse composto aqui, pessoal, é clorometano. Clorometano, tá bom? Só que essa reação de cloração, de halogenação, ela pode continuar, porque a gente ainda tem hidrogênios aqui, ó, que podem ser substituídos. A gente pode pegar o clorometano e reagir com o gás cloro. Vai acontecer a mesma coisa, vai ser rompida essa ligação e uma das ligações entre o carbono e o hidrogênio. Um dos cloros se liga ao carbono e o hidrogênio vai se ligar ao outro cloro, formando aqui, pessoal, o dicloro, não é isso? O diclorometano mais uma molécula de cloreto de hidrogênio. Ainda tem hidrogênios para reagir, então eu posso continuar essa reação do diclorometano. Vou numerar aqui a reação 1, aqui a reação 2. O diclorometano
Tá aqui a estrutura dele, Cl, Cl, H e H. Pode reagir novamente com outro gás cloro e vai produzir quem? Ocorre essa ruptura aqui e essa daqui. Um dos cloros se liga ao carbono e o hidrogênio vai se ligar ao outro cloro, formando aqui o tricloro. 1, 2, 3, aqui hidrogênio. O tricloro metano, também conhecido como clorofórmio, mais uma molécula de cloreto de hidrogênio. Ainda tem um hidrogênio aqui para ser substituído, então essa reação ainda pode acontecer. Que vamos fazer aqui a reação 3 e aqui vai ser a reação 4. Olha aqui, a gente tem o clorofórmio reagindo com outra molécula de gás cloro. Então, essa ligação entre o carbono e o hidrogênio vai ser rompida, essa ligação entre os átomos de cloro vão ser rompidas, um dos cloros vai se ligar ao carbono e o outro vai se ligar ao hidrogênio, formando o tetracloro metano, tá bom? E uma molécula de cloreto de hidrogênio. Então, nessa reação ocorre a substituição do átomo de hidrogênio por um átomo de cloro. Enquanto houver hidrogênio e disponibilidade energética, vai haver essa troca, tá bom? Essa substituição. E quando a gente tem moléculas maiores, com mais de 2, 3 carbonos, qual hidrogênio vai ser substituído primeiro? Essa facilidade, pessoal, de substituição, ela obedece à seguinte sequência. O primeiro hidrogênio a ser substituído vai ser aquele hidrogênio ligado a carbono terciário, ou seja, o carbono menos hidrogenado. Vou colocar aqui, carbono menos hidrogenado, aquele que só está ligado a um hidrogênio. Em seguida, a gente vai ter aquele carbono secundário, então o carbono que está ligado a 2 hidrogênios. E por último, o carbono primário, que é o carbono que está ligado a 3 hidrogênios. Então a sequência de preferência vai ser quem? Do carbono menos hidrogenado para o carbono mais hidrogenado, tá bom? No exemplo 1, a gente tem o isobutano reagindo com gás bromo. Então vamos escrever aqui a estrutura do isobutano: CH3, C, CH3, CH3. O isobutano, aqui o hidrogênio. O isobutano também é conhecido como 2-metilpropano, não é isso? Ele vai reagir com o gás bromo. E agora, em qual desses hidrogênios? Os hidrogênios do carbono 1, os hidrogênios do carbono 2 ou os hidrogênios do carbono 3 e esse outro carbono? Qual desses hidrogênios a gente vai substituir por um átomo de bromo? Muito simples, a gente vai dar preferência para o carbono terciário. Qual desses é o carbono terciário? O carbono 1 é primário, não é isso? Ele está ligado somente a outro carbono. O carbono 2, ó, 1, 2, 3. Carbono 2 é terciário. Esse carbono aqui é primário e esse carbono aqui também é primário. Então a reação de substituição ela vai ser preferencialmente no carbono terciário, nesse daqui. E o que é que vai acontecer? Essa ligação aqui, ó, vai ser rompida entre o carbono terciário e o hidrogênio. Essa aqui vai ser rompida. O bromo vai se ligar ao carbono terciário, não é isso? E o hidrogênio que estava ligado ao carbono vai se ligar a outro bromo. Então a gente vai ter a formação dessa molécula aqui, CH3, C, CH3, CH3, Br, né? Isso de bromo. E a formação do brometo de hidrogênio. O nome dessa molécula aqui, pessoal, numerando 1, 2, 3, a gente tem 2 bromo, 2 metil propano. Então preste bastante atenção. Numa reação de substituição, o hidrogênio que vai ser substituído é aquele que está ligado ao carbono menos hidrogenado, tá bom? Aí a gente tem o exemplo do benzeno. Essa é a estrutura da molécula de benzeno, não é isso? Cada carbono desse está ligado a um hidrogênio. E aí o que é que vai acontecer? Quando ele reagir com o gás cloro,
um desses hidrogênios ligado ao carbono vai ser rompido, tá bom? E a ligação do cloro também vai ser rompida. Um dos cloros vai se ligar ao carbono, que rompeu a ligação, e o hidrogênio vai se ligar ao outro cloro. E a gente vai ter aqui o benzeno, clorobenzeno mais cloreto de hidrogênio. Na nitração, pessoal, o composto orgânico reage com o ácido nítrico concentrado. Observe que nessa reação, para ficar mais fácil de vocês entenderem, o ácido nítrico vai estar organizado dessa forma: HONO2, tá bom? E ocorre a substituição de um dos hidrogênios do composto pelo grupo nitro. Vamos aqui ao exemplo, a gente tem um propano, não é isso? Ó, essa aqui é a estrutura do propano, reagindo com o ácido nítrico. Em qual dos carbonos o grupo nitro vai se ligar? Vai ser rompida essa ligação aqui, e eu quero saber em qual dos carbonos, o carbono 1, carbono 2 ou carbono 3. Aqui o carbono 1 e o carbono 3 são carbonos primários, e o carbono 2 é um carbono que? Secundário. Então vai ter preferência o carbono menos hidrogenado, que é o carbono 2, que só tem 2 hidrogênio. Então essa reação vai ocorrer com esse carbono aqui. O grupo nitros vai se ligar a esse carbono e o hidrogênio vai se ligar aqui, ó. Então a gente vai ter a formação desse nitrocomposto aqui, CH3, CH3, aqui o NO2. O nome desse nitrocomposto é 2, porque está na posição 2, não é isso? Nitropropano. E a formação de uma molécula de água, não é isso? O Hzinho se liga a esse grupo aqui e vai formar uma molécula de água. Aí a gente tem o segundo exemplo, o benzeno ocorre da mesma forma, pessoal. A gente já sabe que cada átomo de carbono é ligado a um hidrogênio, não é isso? Tá aqui, hidrogênio, hidrogênio. Quando ele reagir com ácido nítrico, o que é que vai acontecer? Uma das ligações entre o carbono e o hidrogênio vai ser rompida, essa ligação vai ser rompida aqui. O grupo nitro substitui, se liga ao carbono, e o hidrogênio vai se ligar aqui, formando este composto, o nitrobenzeno, mais uma molécula de água. Essa reação, pessoal, de nitração no benzeno, ela é muito importante porque ela propicia a formação, por exemplo, de compostos como a nitroglicerina, o TNT, trinitrotolueno, que são compostos utilizados como explosivos. Nas reações de sulfonação, o composto orgânico reage com ácido sulfúrico concentrado e aquecido. É importante notar, pessoal, que como nessas reações de substituição, os compostos orgânicos, os alcanos, os cicloalcanos, os compostos aromáticos, são muito pouco reativos, então a gente vai precisar usar catalisadores, ter o meio reacional aquecido ou fornecer energia, tá bom? Para a gente entender melhor essa reação, a gente vai adotar o ácido sulfúrico, aqui é o H2SO4, da seguinte forma: HOSO3, não é isso? H. Então a gente vai colocar o ácido sulfúrico dessa forma aqui. Então, o átomo de hidrogênio do meu composto orgânico é substituído por esse grupo aqui, e o meu composto forma um ácido sulfônico. De forma geral, essa reação vai acontecer da seguinte forma: a gente tem aqui um grupo alquilo, um alcano, por exemplo, e ele vai reagir com o ácido sulfúrico, tá bom? O ácido sulfúrico aquecido. Então, o que é que vai acontecer? A ligação entre o carbono e o hidrogênio vai ser rompida, tá aqui, ó. Essa ligação do ácido sulfúrico também vai ser rompida. Aqui a gente tem um H, desculpa, pessoal. E esse grupo vai se ligar ao carbono, enquanto que esse hidrogênio vai se ligar a essa estrutura aqui, formando a água. E a gente vai ter aqui um ácido sulfônico e a formação também de uma molécula de água. Vou mostrar aqui para vocês uma forma bem simples. Por exemplo, no metano, reagindo com o ácido sulfúrico, não é isso?
um desses hidrogênios uma dessas ligações entre o carbono e o hidrogênio vai ser rompida, essa ligação aqui vai ser rompida também, o hidrogênio vai se ligar aqui para formar a água, não é isso? E esse grupo aqui vai se ligar ao carbono, formando aqui CH, SO3H, tá bom? E o nome desse ácido aqui é ácido metanosulfônico. Uma nota importante, pessoal, é a reação de neutralização de um ácido sulfônico, aqui no nosso exemplo, com uma base qualquer, uma base forte. Essa reação vai produzir um sal. Esse H aqui vai se ligar a hidroxila e o sódio vem para cá. Essa reação aqui vai formar um sal, que a gente chama de sulfonato de alquila ou sulfonato de arila, que são conhecidos também como detergentes. Então, os detergentes são formados a partir de uma reação de neutralização entre um ácido sulfônico e uma base forte. Reação de substituição em derivados de benzeno. Os ligantes do anel benzênico funcionam como dirigentes da reação de substituição que nele ocorre. Ou seja, quando eu tenho algum grupo substituinte ligado ao anel benzênico, este grupo ele vai direcionar onde é que as reações de substituição vão ocorrer. De forma mais fácil, esse grupo substituinte vai favorecer a substituição dos átomos de hidrogênio em determinadas posições. Vamos lembrar de quando a gente estava estudando os compostos aromáticos, a gente tinha as posições chamadas orto, meta e para. A gente vai utilizar esses termos aqui de novo. Então, quando eu tenho um anel benzênico e ligado a ele eu tenho um grupo substituinte qualquer, vamos representar aqui pela letra G. Eu tenho um grupo substituinte G. Então, esse grupo substituinte ele vai direcionar a ligação numa possível reação de substituição. Quais posições são essas? A posição orto, lembre-se, o mais próximo do grupo substituinte a gente chama de orto. Em seguida a gente tem a posição meta e por último a posição para. Da mesma forma que do outro lado, posição orto, meta e para. Dependendo do meu grupo substituinte, eu posso, numa reação de substituição, o composto se ligar na posição orto, para, ou se ligar na posição meta. Os grupos orto para dirigente. Então, esses grupos que vão se ligar ao anel aromático, eles funcionam como ativante. O que são ativantes? São os compostos que favorecem a ocorrência da reação de substituição de átomos de hidrogênio no anel benzênico. Então, todos os grupos que favorecem essa substituição do hidrogênio no anel benzênico são considerados ativantes. A única exceção dos grupos ortopara dirigentes como ativantes são os aletos, porque os aletos eles são considerados desativantes. A gente tem uma figura onde a gente tem o grupo aqui, tá bom? Nessa posição, e a gente tem as posições orto e a posição para. E os grupos que são ortopara dirigentes, o grupo amina, a hidroxila, tá bom? E os aletos, cloro, bromo e iodo. Então todos esses compostos aqui, substituindo aqui Y, eles vão favorecer a reação de substituição nas posições orto e para. E a gente tem também os metadirigentes, que geralmente apresentam, na sua estrutura, esses grupos apresentam ligações duplas, triplas ou ligações dativas. Então, observou grupos substituintes com ligação dupla, tripla ou dativa, a gente tem compostos metadirigente. E esses compostos metadirigentes, eles funcionam como desativante do anel benzênico. E a gente tem a nossa figura, onde a gente tem o grupo aqui e as posições de ligação na reação de substituição. Então, toda vez que eu tiver um grupo nitro substituindo aqui esse Y, se ocorrer a reação de substituição, ela vai acontecer na posição meta. O grupo ciano, o grupo carboxila, o grupo éster, entre outros. A reação de substituição ela acontece como nos outros exemplos que eu mostrei para vocês. Eu só quero que vocês entendam que quando a gente tem esses compostos, esses grupos aqui, por exemplo, um grupo ortoparo ou um grupo meta,
vai acontecer a reação de substituição na posição do grupo. Se o grupo é ortopara, a ligação vai acontecer tanto no grupo orto como no grupo para, tá bom? E se for meta, a ligação do meu substituinte vai acontecer na posição meta. A alquilação de Friedel-Crafts é a introdução de um radical alquilo. Lembre-se, radical alquilo é derivado de alcano, tá bom? É uma cadeia carbônica com alcano sem um dos hidrogênios em compostos aromáticos. A gente tem o benzeno reagindo com um haleto de alquila. Esse X aqui é um halogênio ligado ao hidrocarboneto. Quem são os halogênios? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato, não é isso? Família 7A. Aí a gente tem um benzeno. Esse benzeno vai se ligar a um haleto de alquila. Utilizando o cloreto de alumínio como catalisador, a gente vai ter a seguinte reação. A gente vai ter o rompimento das ligações entre o haleto, não é isso? E a cadeia carbônica, e o rompimento da ligação entre o carbono e o hidrogênio. A cadeia carbônica vai se ligar a esse carbono do benzeno e o hidrogênio vai se ligar ao haleto, formando o que? Formando o anel benzênico com a cadeia carbônica ligada a ele e um haleto de hidrogênio. Então, como exemplo, a gente tem o benzeno reagindo com o clorometano. E como catalisador, a gente tem o cloreto de alumínio. Vai acontecer a ruptura aqui e aqui. O grupo metil vai se ligar a esse carbono e o hidrogênio vai se ligar a esse cloro, formando o metilbenzeno, não é isso? E o cloreto de hidrogênio. A acilação de Friedel-Crafts é a introdução do radical acila em compostos aromáticos. Lembrando, pessoal, que o radical acila é esse daqui, ó. A gente tem como exemplo o benzeno reagindo com um haleto ácido, que é essa estrutura aqui, RCOO, o haleto X, tá bom? Onde esse R aqui é uma cadeia carbônica e esse X aqui é um halogênio, cloro, bromo, iodo. E como ocorre essa reação? A gente tem um rompimento, pessoal, aqui, ó, no haleto. Bem, para ficar mais claro para vocês na estrutura, vai romper essa ligação entre o carbono e o halogênio. Isso daqui vai se ligar ao benzeno dessa forma aqui, ó. Onde tinha um haleto, vai se ligar o carbono, dupla O, radical. Mas o hidrogênio aqui vai se ligar ao haleto, HX. O hidrogênio do benzeno vai ser substituído por esse grupo aqui, ó, o grupo acila. O que é que vai diferir, professor? Na quantidade de carbonos que eu tenho aqui nesse radical. Sempre vai ligar aqui. Aí, como exemplo, a gente tem aqui, pessoal, o benzeno reagindo com o brometo de acetila. Essa ligação vai ser quebrada aqui, ó. Vou desenhar aqui a estrutura de forma mais clara para vocês. CH3, C, dupla O, BR. Essa ligação vai ser rompida aqui, pessoal, ó. E aqui no hidrogênio. A gente vai ter aqui o benzeno, não é isso? E ligado ao benzeno, a gente vai ter um carbono, dupla O, aqui. E ligado a um CH3, não é isso? Tá aí. Mais o hidrogênio vai se ligar ao bromo, mais um brometo de hidrogênio. Então, pessoal, a alquilação e a acetilação de Friedel-Crafts foram importantíssimos para a química no período da Segunda Guerra Mundial. Essa reação ela possibilitou a produção da borracha sintética, que foi muito utilizada no período do pós-guerra, e também acarretou a crise da borracha natural aqui no Brasil. Vocês lembram lá na história, vocês estudaram o ciclo da borracha. Um dos problemas da crise foi o desenvolvimento dessa reação, que possibilitou a síntese de borrachas de forma sintética. Além disso, produção de isopor, que é muito utilizada até hoje. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Faça as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até a nossa próxima aula.